Para sempre seja louvado o nome do Senhor Jesus Cristo. A Ele a glória, a Ele o louvor, a Ele a adoração. O Senhor Jesus Cristo é Rei, Ele é Rei dos reis, Ele é Senhor dos senhores. O nosso Deus está nos céus, intercedendo por nós. Então damos glórias a Ele, damos glória ao Senhor Jesus Cristo, damos glória ao Espírito Santo que está conosco. Louvado seja o nome de Deus. No livro de Lucas, capítulo 19, versículo 9 e o 10 diz assim: E disse-lhe Jesus: Hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Aleluia! Aqui o Senhor Jesus Cristo está falando exatamente para um homem por nome Zaqueu. Mas esta palavra aqui não serve só para Zaqueu, serve para todos os homens, para todos nós. Aqui ele está falando para o globo terrestre, para todos os seres humanos. Então, o Senhor Jesus Cristo está dizendo: hoje veio salvação a esta casa, porque este também é filho de Abraão. Zaqueu era também filho de Abraão. Por quê? Porque o Filho do Homem veio buscar, veio salvar os que se havia perdido. Nós estamos vivendo um dia ou dias de muitas pessoas se perderem, andarem matando, andando e roubando, fazendo mal, latrocínio, é tanta coisa, e nós estamos vendo que a palavra de Deus está se cumprindo. Mas aqui está falando da história de Zaqueu. Zaqueu era um homem que queria ver quem era Jesus. Diz a palavra de Deus no versículo 1 e o capítulo 19 diz assim: Tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e este era um dos principais dos publicanos e era rico. Zaqueu era um homem rico. Quando a Bíblia fala, meus irmãos, minhas irmãs, quando a Bíblia fala de rico, ele não está falando de melhoradozinho, que tem 10 carros, que tem 2 casas, uma casa boa, grandiosa no centro da cidade, que tem outra casa em sítio. Não é isso. Aqui está falando de um homem muito rico. Ele diz aqui, ele era rico. Então Zaqueu possuía muitas propriedades. Então ele agora não ligou para isso, não ligou para propriedade, não ligou para bem. Ele estava esquecido de tudo isso, mas ele queria ver quem era Jesus. Quando nós queremos ver, observar as palavras, quem é Jesus? Quando nós queremos observar isso, as coisas mudam. Esquecemos de bem materiais, esquecemos de casa, de carros, de tudo isso, e agora lembramos-nos de Jesus. Ele queria ver, queria conhecer Jesus, e diz a Bíblia, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. Ele era baixo, era uma pessoa baixa, mas ele era rico, era um homem de grande riqueza. Mas ele tinha impossibilidade, porque quando Jesus caminhava, muitas pessoas caminhavam com Jesus, muitas pessoas andavam com Jesus. Então Zaqueu, ele era um homem que queria conhecer Jesus. E ele, o que foi que ele fez? E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para ver, porque ia passar por ali. Ele correu e subiu aquela figueira e ficou ali observando para Jesus. Ele ia ver como Jesus era. Ele ouvia falar de Jesus, mas não conhecia. Então, Zaqueu estava ali atento para ver, porque a multidão era grande. Onde Jesus passava, o povo afluía, o
povo vinha para ser curado, o povo vinha para receber bênção, o povo vinha para conhecer Jesus. Jesus é assim. Quando Jesus está no lugar, as coisas acontecem. Ah, como é bom onde Jesus está. O pão não falta, a alegria não falta. Qualquer pessoa que chega triste fica alegre. Então, toda pessoa que tem a presença de Jesus é assim também. Quando você chega em qualquer lugar, em qualquer reunião, em qualquer canto, onde vê aborrecimento, onde vê angústia, onde vê brabeza, onde vê dizendo eu sou assim, eu sou assado, Jesus não está ali. Jesus não está naquele local, naquele ambiente, porque aquele homem, ele diz que é brabo, ele diz que é assim, ele diz que é dono disso, ele diz que é dono daquilo. Então ele é. Jesus não está naquele lugar ali. Quando você chega em qualquer lugar, que vê a humildade, que vê a simplicidade, diz, nós estamos aqui unidos e reunidos porque o centro desta reunião não sou eu, é Jesus Cristo. Então Deus está ali, Jesus está ali, o Espírito Santo está ali se manifestando. Então, glorifique, exalte ao Deus de poder. E ele correndo, ficou em cima da figueira para ver Jesus. E ele, quando chegou ali, diz a Bíblia, veja o que a Bíblia diz aqui. E quando chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na tua casa. Zaqueu não era só uma pessoa que tinha ali, mas Zaqueu foi tocado pelo Espírito Santo. Jesus já tinha dirigido esta palavra porque Deus estava ali presente na vida de Zaqueu. Jesus estava presente. Jesus queria salvar Zaqueu. Jesus tinha o objetivo de salvar, mas aquela pessoa, quando tem uma reunião que tem uma pessoa ansiosa, então o Espírito Santo vai tocar nela e naquele momento o Espírito Santo já havia entrado em Zaqueu. Zaqueu já estava preparado para falar com Jesus, porque aquele é um momento único, é um momento ímpar que acontece na vida do ser humano. Então Jesus disse para ele: desce depressa. Aí alguém diz: Jesus só falou com ele. Não, Jesus não só falou com ele, existia muita pessoa, existia multidão de gente. Agora Jesus olhando, ele viu Zaqueu, viu muita gente ali, muitas pessoas, tinha bastante pessoas, mas ele falou porque Zaqueu estava com o coração cheio dele já. Zaqueu já tinha o poder de Deus na vida, ele queria conhecer mais de Deus. Então Jesus disse: desce depressa, porque hoje me convém pousar na tua casa. Aleluia! Jesus disse: desce depressa, e apressando-se desceu e alegremente recebeu Jesus. Veja, e apressando-se desceu e recebeu alegremente a Jesus. Ele recebeu aquela alegria, porque é um momento que Deus tinha preparado para Zaqueu. E a Bíblia diz, veja só, e vendo todos murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um pecador. Mas como as pessoas são pessoas más, são pessoas mais intencionadas, mas ali não havia impedimento para a bênção de Zaqueu. Não havia nenhum impedimento, porque Zaqueu ia receber a sua bênção. Mesmo que a pessoa dissesse o que queria, falasse o que quisesse, dissesse palavras grossas, dissesse palavras... Não existia palavras que ele não pudesse agora receber a bênção. Jesus disse para Zaqueu: hoje me convém pousar na tua casa. Então
Se você está agora aí com a sua vida cheia de tristeza, não tem alegria, não tem felicidade, Jesus está dizendo na palavra: hoje me convém pousar em tua casa, porque também tu sois filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar, veio salvar o que se havia perdido. Veja só, Zaqueu era um homem rico, tinha muitas propriedades, mas Jesus não falou nada disso. Jesus não queria dinheiro de Zaqueu, Jesus não queria dinheiro e nem quer dinheiro de ninguém. Jesus só queria a alma. A alma de Zaqueu era o que interessava, e é o que interessa a minha alma, a tua alma, as nossas almas, é o que interessa ao nosso Deus. E ele desceu depressa e, levantando-se, disse Zaqueu ao Senhor: eis que dou aos pobres metade de meus bens. Se alguma coisa tenho desfraudado alguém, eu restituo 4 vezes mais. Ele falou esta palavra, e esta palavra vem a humildade. O homem humilde diz assim: eu restituo, porque ele tinha condições. Se ele estava devendo de alguma maneira, se ele devia R$1.000 a alguém, ele dava R$4.000. Sim, porque ele não ligava para isso, ele não queria ligar para isso. Veja que Zaqueu não ligou para a riqueza, não ligou para os bens que tinha. E Jesus também não falou nada disso. Veja o que Jesus disse depois que ele disse isso. Aí Jesus toma a palavra de Zaqueu e disse para Zaqueu, quando ele disse: olha Deus, se eu defraudei alguém, se alguém aí está reclamando de alguma coisa, eu restituo 4 vezes mais. E Jesus, olhando para ele, Jesus fala a palavra de Deus. Jesus não aproveita, não é um aproveitador de pessoas, porque Zaqueu, meus irmãos, eu repito, ele era um homem rico, mas ele não tinha alegria só nesta riqueza, porque a alegria dele agora, chegou a alegria dele, ele viu a alegria verdadeira agora, quando Jesus recebeu ele gostoso. Quando Jesus recebeu ele, quando Jesus estava fazendo aquela alegria com ele, aquele amor com ele, ele disse: ah Deus, que alegria, que felicidade. Então ele disse esta palavra, e ele disse, levantando-se Zaqueu, disse: Senhor, eis que dou metade dos meus bens aos pobres. Ele disse que dava metade da riqueza dele. Se de alguma coisa tenho desfraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então ele não ligou para nada disso. Ele era um homem rico. Ele tinha muitas propriedades. Não era desse rico que tem 2, 3 carros, já diz que é rico. Tem 4 casas, já diz que está vivendo bem. Não era dessas pessoas. Ele era rico. Tinha muitas propriedades, tinha fazendas, muitas fazendas, tinha muitas coisas, muitos gados, tinha muitas riquezas. Ele era um homem rico, ele tinha com quê? Então ele disse ao Senhor Jesus Cristo isso: eu restituo 4 vezes mais. Então o Senhor Jesus Cristo disse para ele, veja o que Jesus disse para ele, e disse-lhe Jesus: hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Foi o que Jesus falou. Jesus não falou, em nenhum momento ele não falou de prata, nem de ouro, nem de riqueza dele, porque Jesus não se interessa nisso. Tanto faz com Zaqueu como um homem pobre, como aquele homem pobre, aquele homem que não tem nada, não tem nem onde morar. Jesus também fala da mesma maneira, porque ele falou aqui na palavra de Deus, temos prova. Jesus falou com várias pessoas e ele não fala de dinheiro, de prata, de ouro, porque Deus não é isso aí, não. Deus não é isso. Deus é força, Deus é fé, Deus é cura, Deus é poder, Deus é autoridade. Então ele disse a Zaqueu, veja o que ele disse aqui a Zaqueu:
Hoje veio salvação a esta casa, porque este é filho de Abraão. E ele disse, porque o Filho do Homem veio buscar, veio salvar os que se haviam perdido. Todas as pessoas, seja rico, seja pobre, seja grandes pessoas de nomes, mas seja pessoas que não têm nome, todos eles são e precisam de Deus. Não importa a sua posição eclesiástica, se você é um senador ou se você é um vereador, se você é um pegador de caranguejo, você é pescador, se você é um pedreiro, se você é um maquinista, se você é um motorista, se você tem 10 motoristas, se você vive na riqueza maior, Deus não interessa isso. O que Deus interessa é que você precisa de Deus, e é que nós precisamos de Deus. Hoje ele disse assim a Zaqueu, hoje veio salvação a esta casa, porque este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar, salvar os que se havia perdido. Glorifique a Deus, exalte ao Senhor e não tenha medo. Busque a Deus. Sim, se você está se encontrando perdido, ache agora a graça de Deus. Seja abençoado, porque você é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar, veio salvar os que se havia perdido. Não tenha medo, glorifique, exalte ao Deus de poder, o Deus de autoridade. Sim, se você está agora precisando de Deus, exalte ao Senhor, seja salvo, seja abençoado. Agora, só faz agora você aceitar como Zaqueu. Se você aceitar a Jesus, então você vai ser abençoado, você vai ser uma bênção. Glorifique a Deus, seja mulher ou seja homem, meu filho, minha filha, jovem, anciã, Deus está te chamando agora e dizendo, o Filho do Homem veio buscar e salvar os que se havia perdido. Minha jovem, meu jovem, igreja do Senhor, você que está aí, não triste, não fique triste, seja abençoado por Deus, seja abençoada por Deus, seja agora abençoado, seja abençoada, em nome de Jesus, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar os que se havia perdido. Então ele agora está te chamando e está dizendo, vinde, filho bendito de meu Pai, possuí por herança o reino que está preparado desde a fundação do mundo. Glorifique a Deus, esteja agora recebendo o Senhor Jesus Cristo na sua vida. Sim, esteja recebendo agora. Deixa eu orar por você. Eu vou fazer uma rápida oração em nome de Jesus. Nosso Deus, nosso Pai que habita nos céus, em nome de Jesus, o teu Filho amado, Espírito Santo, ó Senhor, recebe esta pessoa, este jovem, esta jovem, este ancião, esta anciã, este senhor, esta senhora. Recebe agora, Pai, em nome de Jesus, e ele seja salvo, ela seja salva, no nome do Senhor Jesus Cristo, no nome de Deus. Seja abençoado, seja abençoada, no nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, meu irmão. Deus te abençoe, minha irmã. Seja uma bênção. O Senhor Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Porque o Filho do Homem veio buscar, veio salvar os que se encontrava perdido. Glorifique a Deus, exalte ao Senhor, seja uma bênção em nome de Jesus. Aleluia.